Bom dia pessoal. Então, quinto episódio do No Carro com o Medeiros, né? Vocês pediram, decidi continuar, porque ontem nós tivemos um tema muito interessante nos meus stories. Vou esperar o pessoal entrar aqui, então o pessoal vai entrando aos pouquinhos, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o vidro, que tá um pouquinho abafado aqui. E bom dia. Pessoal, vamos compartilhando a live aí com todo mundo, o pessoal entrar. Eu vou começar, o primeiro tema sempre, nessa live que eu faço aqui no carro, o primeiro tema que eu trato, eu trato um tema mais amplo, né? E o tema Tesouro Direto, eu fiz alguns stories no final de semana, respondi, na verdade, algumas perguntas de vocês e fiz uma sequência de stories. Eu achei legal eu explorar um pouco mais esse assunto, tá? Eu gosto muito desse assunto e ele ajuda nós a entendermos muito outros investimentos, tá? Essa live fica gravada, então o Yuri perguntou aqui. Eu começo com esse tema e vocês depois vão fazendo as perguntas de vocês e nós vamos respondendo essas perguntas, tá? Pois é, tô meio barbudão, né? Tô meio com preguiça de fazer a barba aqui ultimamente, mas depois que ela fica assim grande, só indo no barbeiro mesmo para fazer. Já entrou aqui uma galerinha legal. Pessoal, clica no aviãozinho aqui, compartilha com os amigos, vamos botar uma galera aí nessa live, porque esse tema eu acho fantástico. Tesouro Direto e a aplicabilidade dele nos fundos imobiliários. Ele é sensacional para você conseguir entender o universo dos investimentos, tá? Então, eu fiz uma sequência de stories e expliquei sobre a questão da marcação a mercado do Tesouro Direto, né? Então, quando eu explico lá o que acaba acontecendo com o Tesouro Direto, muita gente acredita que ganhar dinheiro com o Tesouro Direto é simplesmente comprar o título, carregar e ganhar os juros. Quando na verdade não é bem assim. Eu tenho uma marcação a mercado que na verdade é ela que define se o juro vai ser mais alto ou o juro vai ser mais baixo. Então, eu posso tanto ganhar quanto perder. E onde é que entra isso nos fundos imobiliários? Eu acho que essa é a sacada, gente. Onde é que entra eu compreender Tesouro Direto, tá? Para entender melhor os fundos imobiliários. Então vamos lá. Quando você começa a entender como é que funciona a marcação a mercado do Tesouro Direto, você começa a entender que um item que vai definir quanto vai valorizar ou quanto vai desvalorizar um título para reprecificar os seus juros é a chamada duration. E aí você vai ter que entender o que é duration. Por isso que eu sempre digo para vocês, olha, busquem entender sobre vários investimentos. Não dá para você ficar somente fechado no investimento. Eu sou um grande apaixonado por fundo imobiliário, eu escrevo sobre fundo imobiliário há 9 anos, tenho um research exclusivo de fundos imobiliários há 7 anos, primeiro independente do Brasil. Não é por isso que eu fico focado só em um investimento, porque se eu ficar fechado em um investimento só, isso vai atrapalhar a minha compreensão completa do mercado. Então, quando eu olho essa parte do Tesouro Direto, eu entendo o seguinte, puxa, o que afeta? Por que um título que tem vencimento em 2045, com cupom semestral, ele tem uma variação do PU menor do que um título que tem vencimento em 2045 também, sem cupom semestral. Então eu descubro a duration, aí eu vou entender o que é duration, eu vou pesquisar o que é duration, olha só, eu vou tendo mais conhecimento, tá? E aí quando eu consigo entender a dinâmica da duration, tá? Que o quanto esse meu título acaba pagando ali, simploriamente falando, acaba pagando no meio do período, eu entendo que quanto mais longa a duration, maior é a reprecificação, então maior é a marcação a mercado. Então a curva de juros abre, mais o meu título cai. A curva de juros fecha, mais o meu título se valoriza. Então, eu acho que os juros vão cair, eu quero fazer um trader de Tesouro Direto, porque, puxa, meus cálculos aqui apontam que os juros vão cair. Qual que é o melhor título a eu comprar? Bem, é um título sem cupom semestral, então vai ser um título de 2045. Porque se eu comprar o de 2055 só tem cupom semestral. Ele vai se valorizar menos do que o 2045, porque o 2045 não tem cupom semestral. Ok, eu entendi essa dinâmica, eu consigo entender por que um título valoriza
Valoriza e desvaloriza. Aí eu vou olhar isso para os fundos de recebíveis. Poxa, peraí. Então quer dizer que o Tesouro Direto, o que varia é o seu PU. Né? Porque a taxa de juros ela é fixa. A menos que o governo emita um novo título com juros de mercado, a taxa de juros é fixa, ela é pré-contratada. O que vai variar é o PU para quê? Para que durante todo o período eu consiga aumentar ou diminuir os juros que eu recebo dentro daquele meu título. Quando eu entendo essa dinâmica, poxa, peraí, fundo imobiliário de CRI compra CRI, que tem uma dinâmica semelhante à do Tesouro Direto. Aí eu começo a entender por que o valor patrimonial de um fundo de CRI varia. Por que quando eu olho lá para um valor patrimonial de um fundo de CRI, eu digo assim, nossa, mas esse fundo aqui teve uma queda no valor patrimonial, esse fundo aqui teve uma valorização no valor patrimonial. Por que isso aconteceu? Porque a curva de juros abriu ou a curva de juros fechou e eu tenho uma reprecificação disso a mercado. E aí vem um outro ponto muito importante. Mas quando eu olho para um fundo imobiliário de recebíveis, ele não oscila tanto quanto um Tesouro Direto 2045. Por que isso acaba acontecendo? Isso acaba acontecendo porque quando eu olho para os nossos fundos de CRIs, a duration é curtinha. Se você abrir os relatórios gerenciais dos fundos de CRIs, você vai ver que a duration lá ela é de 3 anos, 4 anos. Um fundo com duration muito longa, você vai ter uma duration de 6 anos e meio, tá? No máximo isso, é muito difícil ter um fundo de CRI que a sua duration média é mais do que 6 anos e meio. E aí quando você tem uma duration muito curta, quando você tem uma abertura da curva de juros, você tem a desvalorização do título, mas ela é menor do que, por exemplo, um Tesouro Direto. E o contrário é verdadeiro. Quando a curva de juros fecha, tá? Então quando os juros futuros caem, a valorização desse título é menor. E aí tem um outro ponto. Como a duration deles é muito curta, o que muitas vezes pode acontecer? Pode. Tudo eu tenho que olhar caso a caso. Quando o fundo imobiliário de recebíveis, a curva de juros abre, então os juros subiram, né? E aí aqueles valores patrimoniais são reprecificados, são marcados a mercado, e aí ele caiu. Se os juros ficarem alto por muito tempo, aquela duration que já era curta, ela vai ficar mais curta ainda. Quando os juros caírem, pode ser que a minha duration seja menor do que quando eu fiz a marcação ao mercado para baixo. E aqui a minha marcação a mercado não vai ser tão elevada assim para cima. Então vocês têm que entender isso para poder compreender a variação do valor patrimonial de um fundo imobiliário de recebíveis. Olha que interessante. O conhecimento que você acabou desenvolvendo dentro do Tesouro Direto, tá? Te ajuda a entender o fundo imobiliário de recebíveis. Interessante isso, né? Por isso que eu insisto de novo. Olha como é importante eu entender os vários universos. E aí quando eu vou pesquisando, por exemplo, sobre fundos imobiliários recebíveis, na medida que vocês vão aprofundando o conhecimento, você vai descobrir, por exemplo, alguns casos que não tem marcação a mercado, tá? Que o administrador muitas vezes não faz marcação a mercado dos títulos, você acaba não tendo variação do valor patrimonial, ou tem um formato de marcar mercado, um administrador tem um formato de marcar mercado diferente de outro administrador, isso acaba tendo variação. Então, novamente, um conhecimento que você adquire porque você teve o conhecimento sobre vários títulos. Agora, um ponto muito importante sobre a questão dos fundos imobiliários é essa questão da marcação ao mercado. E esse é um ponto que eu acho muito curioso, tá? Que é o seguinte, quando eu transporto tudo isso para o fundo imobiliário de tijolo, tá? Eu também acabo tendo uma reprecificação do valor de mercado da cota, né? Então, não é obrigatoriamente do valor patrimonial, mas do valor de mercado da cota. Por quê? Porque eu tenho um juros mais longo, então eu tenho uma taxa de desconto, um juros mais alto, né? Então eu tenho uma taxa de desconto mais elevada. E aí eu tenho que ter um prêmio maior sobre o fundo imobiliário de tijolo. Mas tem algo que me chama muita atenção, porque lembra que eu falei da duration? Então quando eu olho um Tesouro Direto, se eu olhar um 2025 e um 2045, você vai ver que a oscilação do PU vai ser diferente por causa da duration. Quando eu olho um fundo imobiliário de tijolo, ele tem pagamentos todos os meses, então ele vai ter dá para dizer que ele tem uma duration também, né? De forma mais ampla. E aí, normalmente, todos os cálculos são feitos em fundos imobiliários de tijolo. Isso é muito curioso. Como por 10 anos. Como se o fundo imobiliário de tijolo
só durasse 10 anos. Como se um imóvel só durasse 10 anos. Olha que interessante esse ponto, né? Pessoal, tô descarregando aqui um monte de coisa falando. Alguém pode só confirmar assim para mim se o som tá indo legal, se vocês estão me escutando bem, tá indo legal o tema, tô indo muito rápido, como é que tá? Se alguém puder só me dar esse feedback aqui para eu poder continuar um pouquinho nessa história do fundo de tijolo e o comparativo com com o Tesouro Direto, porque eu acho que isso é muito importante. Ah, legal, obrigado Lucas, obrigado Fernando, perfeito. Então olha só, pessoal, o fundo de tijolo, então, aí eu olho, né, para o Tesouro Direto, então tem lá a duration, por exemplo, 2045, se não tem cupom semestral, a duration é igual à duração, eu vou ter 23 anos. E aí eu faço esse cálculo para o fundo de tijolo, eu faço com 10 anos. Que lógica é essa, né? Mas esse é o mercado. Então o mercado faz assim, 10 anos. O que não faz sentido, né, gente? Imagina um shopping da sua cidade, que às vezes tem 20, 25 anos, você achar que só vai durar mais 10 anos. Então não é assim que funciona. Esse é o primeiro ponto. Mas se faz 10 anos, porque também dentro do Brasil é muito difícil eu fazer previsões para 20 anos, 25 anos. Mas a verdade é que um imóvel ele é muito, muito mais perene e o cálculo teria que ser um pouquinho diferente. Mas entra outro ponto. Aqui entra um ponto extremamente importante no Tesouro Direto e fundo imobiliário. Esse, assim, para mim, é um ponto que ele é praticamente totalmente ignorado pelos investidores. Então, compartilhem aí com os amigos, tragam mais gente, tá? Depois esse vídeo fica gravado. E esse é um ponto que eu ensino muito lá no curso. E eu vou dar aqui um pouco dessa parte aqui para vocês, mas eu ensino muito lá no curso. E já lembrando vocês que hoje é o último dia para inscrição. Que é o seguinte, taxa de desconto. Então, o Tesouro Direto é a base para a criação da taxa de desconto, porque ele é um investimento de menor risco no Brasil. Tá? Muita gente diz assim, mas eu tenho medo do governo brasileiro dar calote. Gente, se o governo brasileiro der calote, a economia se esfacela, tá? E aí, não vai ter empresa privada que vai pagar. Não existe isso. Se o governo federal der calote, as empresas privadas vão se arrebentar completamente. Taxa de juros vai na altura, a inflação vai nas alturas, realmente arrebenta tudo. Tá? Um ponto aí importante, que eu gosto de trazer uma visão crítica da taxa de desconto, é que é o seguinte, se usa realmente a taxa do Tesouro Direto, se acrescenta um prêmio. Eu tenho lá uma fórmula um pouco diferente da média, porque eu entendo que o prêmio que se usa fixo não faz sentido, mas esse não é o ponto que eu quero trazer para vocês. O ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte, vai lá, pega a taxa os juros do Tesouro Direto, a NTNB 2045 está me dando 6,07%. Aí o fundo imobiliário tem que me pagar 8%, né? Mais ou menos assim que às vezes se faz. Ela tem que pagar 8% porque eu ponho 2% de prêmio, né? Para fazer essa taxa de desconto. Olha que coisa interessante aqui. Se você entende o Tesouro Direto, você vai entender como esse prêmio é elevado quando eu aplico ao fundo imobiliário. Se você não entende, você não vai entender. O que acontece? A taxa do Tesouro Direto, quando você olha lá 6,07% ao ano, essa é uma taxa capitalizada diariamente. Então, o ano tem 252 dias úteis. Você potencializa, então você joga numa equação na potência de 252, uma taxa diária que vai chegar a 6,07%. Se você não capitalizasse essa taxa de juros então seria melhor. Beleza, é perfeito. A equação é essa correta. Os bancos também fazem isso, tá? Então, aquela taxa de juros é uma taxa de juros capitalizada diariamente. Conseguem entender isso? Tá? Se vocês não conseguirem entender, coloca aqui no chat que vocês não conseguiram entender isso, tá? Porque esse ponto é muito importante. Quando eu vou para o fundo imobiliário, eu não faço isso, gente. Pensa um pouco nisso. Quando eu vou para um fundo imobiliário, eu digo o seguinte. Vou falar aqui mais ou menos de cabeça, tá? A LVBI me paga, deixa eu fazer uma continha aqui rapidinho, dá 7, dá 8,4. LVBI me paga 8,7% de dividend yield, tá? Eu estou fazendo, 9%. 9% de dividend yield. A LVBI me paga 9% de dividend yield. O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz mentalmente aqui, a minha conta? Eu peguei o último rendimento do LVBI, multipliquei por 12,
né? Porque o dividend yield é sempre um cálculo de 12, então eu multipliquei por 12 e dividi pela cota. Então, olha só, peguei o último rendimento do LVBI, multipliquei por 12, dividi pela cota e achei o dividend yield. Estou fazendo de cabeça, dá mais ou menos 9%, tá? Olha a diferença disso. Agora eu vou para o Tesouro Direto e eu pego a taxa diária e jogo numa equação potencial de 252 dias. E capitalizo esse juro diário. Vocês entenderam a diferença que dá? Só para vocês fazerem essa conta, façam essa conta para o dividend yield de um fundo imobiliário. Pega um fundo imobiliário, qualquer fundo imobiliário que vocês tenham ou que vocês estão querendo comprar, pega o fundo imobiliário e não faz o cálculo do dividend yield, faz o cálculo do rendimento mensal, tá? Então vamos dizer lá que dá 0,7. Se fosse dividend yield, 0,7%. 0,7% vezes 12 vai me dar 8,4. Potencializa isso. Joga numa equação, pega uma calculadora científica e escreve 1,07, tá? Aí vai ter um xizinho assim, vai ter um xizinho com y em cima. Clica nesse xizinho com esse y em cima, tá? Se você tiver um iPhone, é só tu girar ele, a calculadora dele, você gira ele quando você estiver usando, você consegue fazer isso. Clica nesse x com esse y, escreve 12 e clica nesse x com esse y novamente, tá? Isso você potencializou. Ao invés de dar 8,4%, é para te dar, eu estou fazendo de cabeça aqui, mais ou menos 8,7%, tá? Olha a diferença que dá. Agora você imagina você fazer isso, tá? Em 252 dias. Não faria sentido em fundo imobiliário. Fundo imobiliário não paga o rendimento de forma diária, paga mensal. Então, obviamente, só deveria potencializar isso de forma de 12 meses, tá? Mas esse é o ponto que eu gosto. Eu acho fantástico isso. Quando eu consigo entender outros investimentos, eu consigo ter uma compreensão melhor, ainda que seja daquele meu melhor investimento, aquele investimento que eu mais gosto. Por exemplo, eu gosto muito de fundo imobiliário, tá? Fundo imobiliário é o meu investimento preferido. Eu consigo fazer isso, tá? É porque eu consigo compreender corretamente. Então eu consigo ter uma visão crítica da taxa de desconto. Daí quando a pessoa me diz assim, eu preciso de 8% de dividend yield num fundo imobiliário. Lembrem disso que eu falei. Porque o Tesouro Direto está me pagando 6,07. Lembrem disso que eu falei. Lá é potencializado diariamente. É capitalizado diariamente. Fundo imobiliário, não. Depois você tem o imposto de renda, né, que no Tesouro Direto tem e que normalmente se ignora. Você tem o imposto de renda na inflação. Outro ponto que, meu Deus do céu, se esquece demais, gente. O imposto de renda incide sobre os juros e sobre a inflação. Então, quando eu pego lá o Tesouro Direto, eu vejo muita gente cometer esse erro. Por que eu vou investir em fundo imobiliário? Se eu posso ganhar 6% real em Tesouro Direto. Não, gente, você não está ganhando 6% real. O seu ganho real, ele só existe depois que você paga o imposto de renda. E você vai pagar o imposto de renda sobre os 6% do cupom e sobre a inflação. Então, se você pegar, tá, e tiver uma inflação de 6%, 12%, você vai pagar o imposto de renda disso, o que sobrar disso é que vai dar o teu juro real. Num caso igual esse, vai te dar mais ou menos um 5,4%. E aí você chega à seguinte conclusão: quanto mais alta a inflação, menor é o meu juro real no Tesouro Direto. Porque quanto mais alta for a minha inflação, mais eu vou pagar de imposto de renda total. E no fundo imobiliário, além de eu ter a isenção, não tem essa equação de quanto mais alta for a inflação, maior seria o meu imposto de renda. Vamos assim supor que se eu tivesse uma tributação, tá, dos fundos imobiliários. Então assim, eu não gosto da ideia de defender para vocês assim, nossa, então o fundo imobiliário é melhor do que Tesouro Direto. Não dá para eu defender isso, gente, porque existem objetivos de vida de cada pessoa, tá? Existem conhecimento, base de conhecimento. Uma pessoa que começou às vezes ontem em fundo imobiliário, não é adequado ela, por exemplo, ter um percentual muito elevado em fundo imobiliário. Eu não vou dizer 100%, porque vocês sabem, eu não sou defensor da carteira 100% fundo imobiliário. E um dos motivos é esse. Você começa a ter uma maior compreensão dos investimentos quando você tem aquele investimento.
Eu fui aprender mais sobre REITs quando eu tive REITs. Quando eu tive REITs, eu já vinha estudando há 2 anos. Quando eu passei a ter, o meu conhecimento cresceu muito porque eu me forcei a estudar mais. Quando eu tive REITs, a minha compreensão de fundos imobiliários, gente, ela foi uma potencialização absurda. Por isso eu insisto novamente, vários investimentos. Mas vamos lá, você tem objetivos. Ontem um amigo fez uma pergunta que ele tinha uma despesa para pagar em 2024 e aí ia incidir inflação e tudo mais. Pensa você, vou fazer uma aquisição, uma compra, sei lá, qualquer coisa, e eu vou ter que pagar em 2025. Olha, pode ser interessante um tesouro direto. Isso vai equalizar, por exemplo, uma inflação que você tem que pagar nessa conta. Por que não, né? Vai ter que pagar imposto de renda, tudo bem, mas eu vou ter que equalizar. Aí eu posso buscar uma LCI, um CDB. Aí vai depender do que você pretende, tá? Mas pensa nessa questão. Então, por isso que eu costumo dizer, olha, não dá para dizer que um é melhor que o outro. Imagina uma pessoa que está na poupança. Pô, tesouro direto é fantástico. Depois, tesouro direto, algumas pessoas me perguntaram, você tem? Eu, no momento, eu não tenho tesouro direto, mas eu tenho olhado. Por quê? Porque o tesouro direto, quando ele sofre uma marcação ao mercado positiva, né, quando os juros caem, então quando a curva de juros fecha, a valorização dele é muito grande. Ontem eu estava fazendo umas contas, o Tesouro 2045, se a taxa de juros caísse 200 bips, então caísse para 4%, ele teria uma valorização próxima a 55%. Fora os juros que você vai ganhar ali no período. É uma valorização bem expressiva. O fundo imobiliário pode valorizar isso também? Pode. Pode porque eles estão muito descontados. Mas também você começa a olhar para esse ponto. Por exemplo, um fundo de recebíveis não valoriza isso. Se a taxa de juros... Isso é um ponto outro ponto legal que eu explico lá no curso. Mas esse até tem uma imagem que eu sempre compartilho aqui, que é os 4 ciclos dos fundos de recebíveis. A taxa de juros cai 200 pips, então cai de 6% para 4%. Tá? Os fundos de recebíveis não vão valorizar quase nada. A valorização dos fundos de recebíveis será mínima. Então, às vezes, era mais interessante você estar, num momento desse, num tesouro direto. Olha só que interessante. O fundo de tijolo não. O fundo de tijolo realmente acaba tendo uma valorização muito mais expressiva. Tá? O Gilberto perguntou se sobre possível tributação dos FIs também tem no curso. Tem sim, Gilberto. Nós temos um módulo lá só sobre tributação, tá? E não fala só sobre a possível tributação. Fala sobre, inclusive, estratégias de tributação. Pessoal que faz... Quer fazer, por exemplo, prejuízo fiscal para fazer compensação e até mesmo algumas estratégias com ações, porque o curso é só sobre fundo imobiliário, mas nós temos grátis um módulo do Tesouro Direto, então isso é um ponto importante. Eu abro a minha carteira pessoal de ações para poder fazer o comparativo ações e fundos imobiliários e conversamos sobre alguns temas. O pessoal da turma 1 e da turma 2, na penúltima aula viva, eles me pediram um Fiagro. O que eu achava de Fiagro? Eu expliquei um pouco sobre Fiagro e dei uma recomendação de Fiagro para eles. Um Fiagro que estava R$ 98,00, pagou 5,50% de rendimento acho que quinta ou sexta-feira, tá? E hoje já está R$ 102,00. Por quê? Porque precisa ampliar um pouquinho isso aí, tá? Eu vou pegar aqui as perguntas de vocês, vamos ver lá. Eduardo, deixa a live gravada. Tá gravada, Eduardo. Vou botar depois lá e vou subir para o YouTube também. Desculpa, pessoal, aqui essa hora da manhã, quem tem rinite é um pouquinho desgraçado, tá? Vamos lá, pessoal, vou pegar aqui as perguntinhas de vocês, então quem tiver pergunta, vai deixando pergunta, nós temos mais uns 10 minutinhos de live aí, que é o meu tempo aqui, o tempo dos meus cachorros ficarem prontos, tá? E aí nós encerramos essa live. Perguntas, ninguém tem pergunta, todo mundo entendeu tudo, todo mundo entendeu. Gente, vocês entenderam Obrigado, Henrique, turma 1. Fantástico. Fiagro e FI, pode compensar lucro e prejuízo um para o outro. Dan Jansati. Cara, Fiagro e FI, tá? Vamos lá, a legislação não fala isso, tá? Se pode compensar lucro e prejuízo um para o outro. Pela legislação, pela leitura seca da legislação, inicialmente a minha interpretação era que não podia. Tá? Então, eu tive um prejuízo em fundo imobiliário, vou compensar com o lucro que eu tive na venda da cota de um Fiagro ou vice-versa. Só que quando eu fui declarar o imposto de renda, e provavelmente quando vocês foram declarar o imposto de renda esse ano, teve uma coisa que me chamou a atenção. A aba para declarar o ganho de capital de fundo imobiliário e Fiagro estava junto. Então o que acontece? Eu tive um ganho num determinado mês
e em Fiagro. Eu não tinha um campo próprio para botar aquilo. Eu tinha que botar no mesmo campo de fundo imobiliário. Ou seja, eu tinha que somar. Deu a entender que pode, tá? Mas seria mais seguro fazer uma consulta para a Receita Federal. Porque não tem uma definição, não tem uma instrução normativa da Receita explicando sobre isso. Não está no RI, tá? Não está no Perguntão, mas estava lá, no programa. Estava no programa e aí a minha visão inicial é que não tinha outra... Na verdade, nem minha visão inicial, né? Não tinha outra forma de fazer. Agora, se na próxima declaração vão ter 2 abas, aí eu não sei dizer, tá? Irenaldo, considerando a correlação positiva entre Tesouro IPCA e FIs, investir nos dois teria pouca diversificação? Perfeito, Irenaldo. Ó, mais um ponto importante de vocês entenderem mais de outros investimentos. Você começa a entender um pouco mais da formação de portfólio, tá? Eu estava escutando um episódio aqui do Stock Picker e eles estavam falando sobre Asset Allocation, né? E a Asset Allocation é justamente isso. Como eu tô no carro, gente, olha que engraçado. Eu tô no carro e tá passando um caminhão de lixo. Eu fui botar esse negócio aqui para eliminar o ruído de vocês, para vocês não escutarem caminhão de lixo passando. Mas vamos lá. Tesouro direto e fundo imobiliário. Sim, os dois acabam tendo um comportamento de variação de cota, tá? Variação de preço unitário, muito semelhante quando a curva de juros sobe ou quando a curva de juros abre ou a curva de juros fecha, tá? O fundo de recebíveis ele tem uma dinâmica às vezes um pouquinho diferente, mas de um modo geral, os fundos imobiliários possuem uma dinâmica parecida. A curva de juros abriu, os fundos imobiliários, especialmente os de tijolo, vão cair e o PU do seu tesouro direto vai cair. E aí qual que é a sacada, na minha opinião, do asset allocation, né? Então da formação de portfólio? É você ter produtos que, quando um cair, o outro ou valoriza, então quando um cair, né? É para baixo cair, né? O outro valoriza ou fica estável, pelo menos. De uma forma em que eu possa vender um pouquinho desse aqui, comprar mais desse aqui e deixar eles em proporções semelhantes. Porque a tese é que se eu comprei isso aqui, e isso aqui caiu por condições de mercado e não pela qualidade do ativo. Isso é importante, gente. Não é porque algo cai que valoriza. Ele caiu por condições de mercado, então sim, ele vai recuperar. Agora ele caiu porque ele é uma porcaria, ele não vai recuperar, tá? Eu vou falar um português bem claro aqui para vocês. Então assim, mas ele caiu por condições de mercado, então eu vou vender esse que aquela condição de mercado se beneficiava, porque então eu criei uma diversificação positiva e aí vou fazer isso aqui. Em algum momento, isso aqui pode valorizar e esse ficar parado ou cair. Ou às vezes até mesmo girar. Isso é um ponto que eu sempre digo para as pessoas. As pessoas dizem, Rodrigo, mas tu girou a carteira de novo. Eu girei a carteira, gente, porque é óbvio, eu estou fazendo uma alocação de capital para se beneficiar disso aqui. Se eu não fizer as alocações, não fazia sentido eu ter diversificado. Se não for para eu fazer esse giro, não faz sentido eu diversificar. Entendeu? Então sim, Irenaldo, quando você pega dois produtos que tem uma variação do preço unitário, do valor da cota, de forma muito semelhante, tá? Não faz muito sentido essa diversificação nesse ponto, tá? Agora, claro, Rodrigo, eu tenho uma necessidade de dinheiro em 2025. E tem um tesouro direto aqui que, poxa, vence em 2025, vence um mês antes da minha necessidade, 2 meses antes. Tem um juro legal e eu comprei ele por isso, então aí não entra a diversificação nesse sentido, tá? Entra, na verdade, aqui uma diversificação de necessidade de capital de giro. Esse é o ponto que vocês precisam prestar atenção, tá? Daniel, como o reajuste do rendimento semestral do Tesouro Direto IPCA é calculado? Daniel, ótima pergunta, Daniel. Legal. Eu acho que eu vou ter que encerrar com essa pergunta. Vamos lá. Olha só, novamente, se você consegue compreender isso, você consegue transportar isso para os fundos de CRIs. Aí entra fantástico, porque é uma tecla que eu bato, tá? Que é a história do regime contábil, né? Então, do regime competência e do regime caixa nos fundos de recebíveis. A grande discussão por trás do MXRF. Então, esse é um ponto muito importante. O IPCA, a inflação, tá, gente? Ela não é paga mensalmente.
O devedor não diz assim, a inflação deu 1% e o juro esse mês é 1%, então tá aqui, ó, toma 2%. Não, não é assim que faz, gente. A inflação deu 1%, tá? Deu 1%. Eu vou pegar aquela inflação, eu vou corrigir meu título. Corrigido o meu título, agora eu vou fazer o cálculo de quanto eu tenho que pagar de juros, e se eu tenho amortização, quanto eu tenho que pagar de amortização. Por exemplo, o Tesouro Direto não tem amortização intercorrente. Tá? Ela não tem amortização intercalar. Ela tem pagamento de juros intercalares. Então, eu nunca recebo nada de inflação. Eu só recebo juros. Mas, o meu principal é corrigido pela inflação. Então, eu tenho a correção da inflação ali, incidindo no Tesouro Direto, tá? Todos os meses. E aí, quando eu faço a inserção dos juros, então eu vou lá e vou descobrir quanto eu tenho de juros, é sobre o meu título corrigido. A expectativa nos próximos 3 meses é que pelo menos um deles nós tenhamos deflação, tá? Que o PSA seja menor. Então isso vai reduzir um pouco o título, vai reduzir o quanto você recebe de juros, porque vai ter deflação. Quando eu olho para o fundo de CRI, aí eu consigo entender melhor a questão do regime competência e do regime caixa, porque lá também o sistema é igual. Só que eu tenho amortizações intercalares. E aí quando eu amortizo, sempre vai ter uma parcela de principal e uma parcela de inflação. Mas os administradores passaram a interpretar, até pelo regime competência, que eu posso fazer a distribuição. Veja que interessante isso. Quando você consegue compreender isso, você consegue compreender melhor essa parte dos fundos de recebíveis. E aí você consegue até entender um pouco melhor, tá? Alguns CRIs que começaram a chamar de amortização extraordinária a inflação do mês. Continua sendo amortização, mas ela é da inflação do mês. Compreenderam? Eu vou bater muito nessa tecla, gente, porque infelizmente eu vejo muita gente defendendo, eu só tenho fundo imobiliário, eu só falo de fundo imobiliário, eu só tenho um produto de fundo imobiliário. Então, a melhor coisa do mundo é fundo imobiliário, só tenho um fundo imobiliário, seja um 100% fundo imobiliário. Realmente, fundo imobiliário é fantástico. Eu não ia largar 20 anos de serviço público federal e eu ganhava bem, gente. Eu era diretor de secretaria, eu ganhava muito bem, tá? Se eu não confiasse nos fundos imobiliários, os fundos imobiliários é a base das minhas finanças mensais, tá? Mas eu tenho 19 anos de investidor, 19 anos analisando ações e diversos investimentos. Você entender de mais investimentos é fantástico para a tua compreensão total do universo dos investimentos. Então eu nunca vou defender para vocês 100% alguma coisa. Mas então tu não é skin the game. Sou. Eu larguei 20 anos de serviço público federal e vivo com a renda dos fundos imobiliários. Mas eu não vou fazer essa defesa que para mim é burra, tá? Porque isso reduz a sua compreensão do mercado. Você pode ter uma carteira 100% fundo imobiliário? Pode. É legal ter? Se é o que você entende, se é o que você gosta, tá? Se você não quer expandir o universo de conhecimento. Agora, é melhor ter uma carteira mais diversificada, mais investimentos, mais conhecimento? Sim. Você só chega do meu ponto de viver de investimentos se você entende de investimentos. Olha só, vamos fechar a live com isso aqui. Se eu sou médico, eu não sou médico, tá? Mas se eu sou médico, eu vivo na medicina, porque eu entendo de medicina, ok? Eu sou formado em Direito, tenho MBA no mercado financeiro, tenho pós-graduação em Direito, e eu vivia do Direito, porque eu entendia do Direito, ok? Se eu sou um dentista, eu vivo de odontologia, porque eu entendo de odontologia. Se eu vivo de investimentos, eu tenho que entender de investimentos. Não pode ser investimento raso. Esqueçam essa ideia de que, eu vou viver de renda, eu vou viver de investimentos, e eu não vou entender. É por isso que o meu research, ele bate tanto na tecla de autoconhecimento. É por isso que eu tenho aquele research gigantesco, porque o que eu quero é transformar a vida de vocês no universo dos investimentos. Eu sei que para muitos é cansativo. E, inclusive, eu estou trabalhando em alguns produtos que sejam um pouco mais simplificados. Mas é o que eu acredito. O meu research é o que eu fiz para mim. Então, tenham essa compreensão. Viver de investimentos, meu sonho é viver de investimentos. Você tem que entender sobre investimentos. E não dá, na minha opinião, para fazer isso
tendo a compreensão de um único investimento. Porque vai te faltar a compreensão de todo mundo, de todo o universo. Por que a inflação sobe? Por que a inflação cai? Por que o juros sobe? Por que os juros cai? Esse investimento, qual que é a característica desse investimento versus esse investimento? Fundo imobiliário não é perfeito. Fundo imobiliário tem defeitos, tem qualidades. Então, prestem muito atenção nesse ponto, tá? Pessoal, tá na minha hora. Galera aqui da Pet Shop já mandou o WhatsApp dizendo que meus cachorros estão prontos. Tem que fazer a fluidoterapia no meu idosinho. Então eu tenho que ir lá pegar eles e levar para o outro setor. Valeu demais, tá? Brigadão. Essa live fica gravada, depois eu vou subir no YouTube também. Então o pessoal pode assistir depois com calma. No YouTube dá para assistir aí numa velocidade mais acelerada. Eu não sei se para vocês eu falo muito acelerado ou não. Uma ótima semana para vocês. E lembrando, né? Último dia para fazer inscrições no curso. Não esqueçam, pessoal. O curso é fantástico e deve ser a última turma desse ano. Vocês têm 12 meses para assistir as aulas. O curso realmente é muito legal. Nós aprofundamos bastante. Já adianto, não quero fazer propaganda enganosa para vocês. São 80 horas de curso. Então, poxa, eu não tenho tempo. Fica um pouquinho puxado, mas o conhecimento que vocês vão adquirir é incrível. Realmente eu e o Edivaldo nos esmeramos para fazer um curso perfeito. Beleza? Forte abraço, galera. Boa semana para vocês. Segundou, né? Não pode ser só sextou, né? Segundou. Abração.